Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao primeiro vídeo desse novo quadro aqui do canal sobre curiosidades históricas. E assim, normalmente eu me empolgo quando eu falo sobre história, mas eu juro pra vocês que eu vou tentar fazer da forma mais breve possível. Enfim, eu gostaria de começar esse vídeo citando a exortação apostólica Gaudet et Exsultate do Papa Francisco, que fala sobre o chamado à santidade no mundo atual. É uma leitura muito rica e vale para todo mundo. Se você tem 10 anos de idade, você consegue entender o que está nesse livro, porque ele explica de forma muito clara. Então vamos lá. Para um cristão, não é possível imaginar a própria missão na Terra sem a conceber como um caminho de santidade, porque a vontade de Deus é que sejamos santos. 1 Tessalonicenses 4:3. Cada santo é uma missão, é um projeto do Pai, que visa refletir e encarnar em um momento determinado da história um aspecto do Evangelho. Então vamos lá. Essa citação já traz muitas reflexões, mas a ideia geral dela é qual? Que em todo o período da história humana, desde Jesus Cristo em diante, até mesmo antes se a gente parar para olhar o Antigo Testamento, Deus escolhe homens e mulheres capazes de encarnar na sua vida o Evangelho. E quem melhor para fazer isso do que o grande, o incrível, o lindo, o muito amado São Francisco de Assis, meu santo de devoção. Então, São Francisco de Assis, quando ele inicia a Ordem dos Frades Mendicantes, quando ele começa esse grande movimento espiritual na vida da igreja, ele faz isso com um objetivo: viver de forma radical, viver de forma intensa, viver sem amarras o Evangelho. Esse é o principal objetivo dele. Só que ele não vive assim, vou viver legalzão, não sei o que, o Evangelho, como eu bem entender, como eu bem interpretar, porque eu interpreto a Bíblia do meu jeito. Obviamente que não. São Francisco de Assis, como um bom filho da igreja, ele coloca na sua regra bulada, no capítulo 1, a regra e a vida dos frades menores é esta: observar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade. Frei Francisco promete obediência e reverência ao Senhor Papa Honório e seus sucessores canonicamente eleitos e à Igreja Romana. E os demais irmãos estejam obrigados a obedecer a Frei Francisco e a seus sucessores. Então, a vida de um frade, a vida franciscana, consiste nisso: observar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, obediência ao Santo Padre, o Papa e seus sucessores, obediência a seu fundador, São Francisco de Assis, e seus sucessores. Essa é a vida franciscana. Isso, claro, é em espírito de pobreza, castidade. Tanto que os três nozinhos do tal, né, é obediência, pobreza e castidade. Enfim, São Francisco de Assis, lembrando, ele é um marco. Ele é alguém que cria uma ordem religiosa sem querer criar uma ordem religiosa. Ele é alguém que não era padre, ele não era bispo, ele não era monge, ele era um leigo. Alguns acreditam que ele chegou a ser ordenado como diácono, mas já não tem um documento que comprove isso. Então, vou ler aqui mais um trecho para vocês, que está nesse livro, As Verdades que Nunca Te Contaram sobre a Igreja Católica. Deu uma travadinha aqui porque o título é grande, mas é um livro fenomenal, da editora O Catequista. É incrível. E vamos ler mais um trechozinho aqui. Francisco de Assis nunca foi ordenado padre ou bispo, mas o esplendor de sua santidade inspirava a veneração e o respeito de ricos e pobres, humildes e poderosos. Com essa autoridade que brotava do testemunho de uma vida radicalmente evangélica, conseguiu a façanha de promover a paz e evitar uma guerra em Ásia e na Itália. São Francisco de Assis, com a sua intensa espiritualidade, com o seu intenso amor, com a sua intensa vivência do Evangelho, conseguiu promover a paz, conseguiu promover uma espiritualidade, conseguiu vencer heresias. Como os cátaros, por exemplo. Os cátaros
que acusavam o clero de uma vida rica, de uma vida poderosa, que o cristianismo católico era uma grande mentira, uma hipocrisia, e veio Francisco de Assis, vivendo radicalmente o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, completamente fiel à Santa Igreja, seguido pelos seus frades. E põe nomes grandes nesses frades ao longo da história. Santa Clara de Assis, sua contemporânea. Depois vem Santo Antônio. Não podemos esquecer de São Boaventura, que é um intelectual que na época era tão grande quanto Santo Tomás de Aquino, que era dominicano. Padre Pio de Pietrelcina, São Maximiliano Maria Kolbe, entre tantos outros que ao longo da história vão brotar. Duns Scotus, Beato Duns Scotus, que ao longo da história surgem para defender a Igreja, defender a espiritualidade, para ser símbolos luminosos que tanto amamos e veneramos. Esses grandes santos que provieram através dessa espiritualidade, desse movimento espiritual que foi um renovar na vida da Igreja. Enfim, o que eu quero dizer para vocês com esse primeiro vídeo é: vivam o Evangelho, vivam o exemplo de Jesus Cristo, vivam, e com certeza grandes frutos vão aparecer. Fiquem na paz, como diria São Francisco no seu lema de vida, paz e bem a todos vocês. Fiquem com Deus. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.